Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A paz de Deus. Hoje a gente está aqui para mais um episódio com o apresentador William. Tô brincando, vocês perceberam que eu fiz uma estátua? Só pra dar uma descontraída, gente. Já pra dar uma quebrada. Oh, pelo amor de Deus. Todo mundo relaxar, fiquei meio E com os estátua. convidados, o Vini. Opa. O apresentador de convidado, cara. Exatamente. Olha que coisa, né? E a mãe dele, a Dani. Olá. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Obrigada. gente. De verdade. E a gente vai começar aqui só pra dar aquela quebradinha de gelo, né? Dani, se apresente, por gentileza, pra gente, por favor. Eu sou a Daniele, a mãe do Vinícius. Já continuo contando alguma coisinha? Não, me disse você já sempre foi daqui do Planalto, sempre foi crente. Não. Se não, conta mais ou menos como que foi a conversão aí. Então, minha família, boa parte da minha família é evangélica. Então, eu comecei, desde novinha, minhas tias, minha avó levava eu pra igreja, que minha mãe não era evangélica. Eles sempre acompanhei, né? Mas nunca fui batizada. Mas aí a gente tinha, né, conhecimento, sempre tive o temor de Deus, sempre, né, andei nos caminhos, mas nunca fui, né? Crente mesmo, Crente. aquela coisa assim. Aí depois, fiquei assim durante a minha infância, minha adolescência, visitava. Geralmente eu visitava as igrejas, mas nunca permaneci. Aí, mais ou menos, acho que em 98, eu conheci o Davidson. E ele me convidou para vir na igreja que ele congregava. Nossa, Aí eu Debinho? vim. Você vê. As coisas aqui são diferentes Só mesmo. assim, né? Pra evangelizar. Aí eu vim, gostei, me encontrei e tô até hoje, graças a Deus. Sem benção. Hoje tá vindo mais que o Debinho. Hoje eu trago ele. Brincadeira, viu, Debinho? A gente ama você, cara. Pra quem não conhece o Debinho é crente, viu, gente? Só dando essa descontraída aqui, gente, mas voltando um pouquinho, as nossas redes sociais, que a gente esqueceu de falar no começo, o pessoal aqui do backstage já deu uma bronquinha na gente. Bom, quer falar, Will? Posso falar? Nos sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, estamos como Elenco da Fé. E se você não consegue nos assistir no seu dia a dia, tá na correria e consegue ouvir no seu carro, no Spotify nós estamos como Faithcast, como está escrito ali naquele painel. E se alguém quiser contribuir, né, Ju? Nos ajudar, porque tudo isso aqui gera um custo, tudo isso aqui é difícil. E quanto mais ajuda, melhor para a estrutura, né, Ju? Como que eles fazem aí pra... Ó, vai aparecer, não sei que canto aqui, o QR Code. Aí eu peço, por gentileza, para que vocês posicionem a câmera do celular de vocês para esse código que aparecer. E... Qualquer celular, né? Até um igual do Joel. É. Não, aí você já ficou pensado já. Ah, tô brincando. O do Joel não pega. Do Joel se aponta... Conta a vantagem que tem a agenda o celular dele. Velho. O do Joel, se apontar a câmera, ele já... No QR Code já trava com falta de memória. Tá que nem o Mentão. Mas Deus vai abençoar a gente e a gente vai... E também, gente, não esqueçam, na descrição do vídeo vai estar lá o Pix pra vocês contribuírem, tá? E aí, Ju, não vou conseguir contribuir porque eu só escuto pelo Spotify e não tem como contribuir por lá. Mentira sua! Porque lá na descrição também tem o nosso Pix, tá bom? É isso. E Dani, só recapitulando aqui a entrevista, conta um pouco como que foi a gravidez do menino Vini. Se foi tudo de boa. Não. Pra você nascer, né, ô abençoado. Querido. Benção de Deus. Foi sim. Eu engravidei em 2002. Aí no início estava tudo bem com a gravidez, fiz o pré-natal. Tava tudo bem, ia, né, fazia os exames, ultrassom. E a médica falava que tava tudo ok comigo e com o meu bebê.
E quando eu bebê. cheguei assim... Ó o bebê aí, 100 quilos o bebê. Aí quando foi mais ou menos assim, mais pro final, umas 30 semanas de gestação, assim, eu comecei a passar um pouco mal, porque eu tenho bronquite. Então eu sentia muita falta de ar. Pra mim era normal, né? Então já... Mas aí eu comecei a sentir muita contração. Aí a médica falou, vamos tentar segurar mais o nenê, né? Porque agora que ele tá ganhando peso... Aí quando eu cheguei, Não parou mais. Desde aquele tempo eu tô ganhando peso. O cara tá 20 anos diretão ganhando peso. Aí eu fiquei... Aí quando eu cheguei com 35 semanas, eu fiquei internada, porque sentia muita contração e tava perdendo líquido, né? Aí a médica falou, é melhor a gente segurar você para ver se você vai entrar em trabalho de parto. Mas aí ela falou, vamos segurar até umas 38 semanas. Aí já marcou minha cesárea, né? Porque eu tinha medo, né? Então ela já fez, ela falou, vamos marcar a cesárea. Aí tinha ficado pro dia 21 de março. Não, maio. Não, esquecendo. Dia 21 de maio. Mas aí ele quis antecipar, né? Aí dia 15 de maio eu passei mal, o Davidson me levou no hospital. Aí eles ligaram pra minha médica, ela veio, fez o parto, né? Aí até então tava tudo bem, né? Falou que o bebê tava bem, ouviu o coraçãozinho dele. Aí quando chegou na hora, eu tava lá na mesa, né? Eles fizeram a cesárea. Aí de repente sumiu todo mundo. Eu fiquei sozinha, né? Com Deus, né? Mas eu fiquei lá. E tipo assim, na minha cabeça eu não sei o tempo. Mas eu fiquei uns 30, 40 minutos lá sozinha. Nem tinha visto ele. Saiu, né? Aí a médica voltou depois de um tempo, né? Terminou, começou a me costurar. Daí eu falei, o que foi, doutora? Ela, não, é porque eles aspirou um pouquinho de sujeira no parto. Mas é normal, mãe, não tem problema não. A gente fez a limpeza, ele tá bem. Aí demorou e eu não vi o Vinícius, né? Aí depois a enfermeira mostrou assim de longe o Vinícius. Daí eu falei, nossa, não vai chegar perto, né? Não posso nem ver meu filho. Não, mãe, é assim mesmo, ele tá bem. Aí eu tive o Vinícius, era 8h25 da manhã. Aí eles me colocaram no quarto, né? Esperando a anestesia voltar, tudo, né? Aí ele não viu o Vinícius. Todas as mães recebendo os filhos e nada do meu filho, né? Aí eu fiquei em desespero, ninguém conseguia entrar, né? O Davidson, minha mãe, ninguém conseguia me ver. Aí ela pegou e falou que o Vinícius, depois ela voltou no quarto, mas depois do almoço, assim, e falou que ele tinha nascido com insuficiência respiratória, mas era normal. Só que ele precisaria de uma UTI neonatal, né? E no hospital que eu tive não tinha. Então ele teve que transferir, ele foi transferido para o Bosque da Saúde. Aí ele ficou 3 dias internado. Aí eles me deram alta no hospital, né, para mim ir lá acompanhar ele. E ficamos assim, né, apreensivos, com medo, né, o primeiro filho, né, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas ele teve alta, a médica falou que era tudo normal, que estava tudo bem com ele. E seguimos. E ele começou a passar, né, todo mês, passava na pediatra. A pediatra falava que ele estava bem, ganhou peso, cresceu. Isso. Aí, com 2 anos que ele estava, a gente trocou de convênio. Nós não estávamos muito satisfeitas, trocamos de convênio. Na primeira consulta, a pediatra do novo convênio falou assim, colocou o aparelhinho no coração e falou, mãe, ele tem problema no coração? Eu falei, não. Ela falou assim, tem sim, e é caso de cirurgia. E eu, né, fiquei doida questionando a médica, mas não, senhora, a senhora tá doida. Ele ficou até agora, nunca ninguém falou nada. Tem sim, mãe, ele Isso nasceu... com 2 anos ainda? Com 2 anos. E ela falou assim, mãe, e ele nasceu com esse problema. Aí eu falei assim, não, doutora. Mas aí, enfim, né, ela falou, já vou encaminhar vocês pro cardiologista, porque é um caso sério. Aí ela encaminhou a gente pro cardiologista, daí começamos a fazer exames nele, né, para saber. Daí os médicos falaram assim, não, mãe, a gente vai acompanhar, porque ele tinha um problema na válvula. Ele tinha que trocar essa válvula. Mas eles falaram assim, vamos acompanhando para ver até quando ele vai aguentando, pra gente não mexer agora, porque daí senão ia ter que ficar operando a cada 5 anos, né? Ninguém quer passar por uma cirurgia, né? Aí então ele ficou acompanhando, fazendo eco, eletro, raio-x. E ela falou, tá tudo bem. Aí foi até quando nós chegamos... Você tinha 11 anos, né, Bia? 11 para 12. Mas aí, só um parênteses, aí vocês foram seguindo a vida normal. Seguindo, normal. Aí os médicos falavam assim, não, mãe, tá tudo bem, ele não pode nem andar, mãe. Eu falei, Senhor amado, esse menino corre.
Ela, não, mãe, você tem que amarrar a criança. Eu falei, como que você segura uma criança naquele auge, né? E ele falava assim, não, mãe, ele não pode andar, não pode nem... Tipo assim, andar, né? Não pode mais fazer nada. E ele, né, sempre foi ativo, corria pra lá e pra cá, cansava todo mundo, Eu menos era magro. ele, né? É. Naquela época eu era magro. Então ele Ah, correu ele tudo era antes de magrinho. começar a jogar bola. Foi. E depois que começou a jogar bola, ele parou de correr. Aí inverteu. Começou a aposentar. Não, né? filho, hoje a bola que corre por mim. Tá, aham. Aí conseguimos, através até de uma moça que congregou aqui na igreja, a Elaine, conseguimos encaixar ele, né, no Dante Pazanese, porque é um hospital de referência, né? Porque convênio cada hora não tem um prontuário, né? Cada hora você tinha que explicar tudo. Então, é complicado. Daí ele foi pro Dante Pazanese, ficou lá, falou que ele tinha mesmo que fazer cirurgia, mas fomos acompanhando de 6 em 6 meses. Aí tinha vez que era de ano em ano. Mas aí... isso com quantos anos já? Foi com 4? Daí dos 4 Dos foi 4 indo, anual, pra frente. e tipo normal. Aí no Foi. dia, aí eles falavam assim, mãe, ele não fica roxo, com falta de ar, chega a desmaiar? Eu falei, não, nunca. Aí ela falava, estranho, porque o problema que ele tem é para acontecer isso, né? Aí eu falei, doutor, nunca ele ficou, né? Eu falei, ele sempre correu para lá e para cá, nunca ficou. Ela falou, fica de olho. Mas ele nunca precisou tomar remédio, nada. Era mais acompanhamento mesmo, porque era caso cirúrgico mesmo, né? Aí, quando ele tinha 11 anos, a gente foi acompanhando, tudo normal. Aí, quando ele tinha 11 anos, aí os médicos falaram que já não dava mais para segurar. Que era que ele entra mesmo na fila para cirurgia, né? Que tem que fazer um transplante, né, Vi? Um transplante de válvula, né? De válvula. O problema que ele teve tipo, Foi- problema na válvula Na mesmo. válvula. Foram, tipo, 2. Um é o sopro, Ele tem o que tem é, sopro, tipo um furo no coração. pra mas o quem dele não sabe, fecha, né? Que tem aquele sopro inocente que eu tive com 7 anos se fechou. Mas o dele eles falam que é sopro doente, né? Aí não fecha. Que Então, não tipo, fecha. toda ele vez tem que eles escutam tá. O coração o meu dele coração, dizem que parece uma aí parece, bateria disso. falam que é tipo, como você escuta, tipo, em vez de tum-tum, fica um tum-tum e... Porque é como se tivesse tá. um furo mesmo. E tem a válvula, que foi a que eu troquei. É como se tivesse 3 válvulas assim, duas funcionavam e uma ficava ficava parada. aberta. Então, tipo, O saía sangue, sangue né? que não era pra sair. Entrava e saía, né? Que ele tinha que fechar, tá. tipo, uma portinha, né? E a dele ficava um vão. Aí aí ficava- isso que complicava ele, né? Então ele tinha mesmo que fazer a troca. Aí em março, né, Vi? Em março de 2014. 14. 14 não, 16. Em março de 2016, aí ele foi internado e fez a cirurgia, né? A gente ficamos bem, assim, abalado, mas confiando em Deus, né? A igreja toda orou por nós. E a gente tava ali, né? Firme na presença, confiando, mas com aquele medinho, né? Porque é uma cirurgia complicada. Eu não tive coragem de olhar no YouTube, né? Pesquisar, mas muita gente falou que era bem complicado, porque serram o peito, né? Abrem, né? E tiram, quando eles falaram que tiravam o coração dele para fora e ele ficava numa máquina até o tempo da cirurgia, né? E o perigoso era quando voltasse colocar o coração nele, que era complicado, que ele poderia, né, infartar, né, Vi? Então dizem que era muito complicado nessa hora, na hora que voltasse o coração, de aquele Pra impacto de como que seria, né? Então a gente ficamos, eu e Davidson, minha família ficou na sala de espera, muito aflito. E aquele tempo não passava, né? Aí os médicos falaram assim, quando terminar a cirurgia, a gente chama os pais para falar o que aconteceu. Então, Mas aí, deixa eu só interromper, perguntar antes, assim, tipo, quando recebeu a notícia que realmente precisava fazer a cirurgia, como que foi? Tipo, você na hora travou, você Nossa, ficou de boa, depois caiu a a gente ficha? perdeu o chão. A gente ficou desesperado, né? Até o Davidson, a gente já sabia que ia passar por isso, né? Mas quando chega a notícia, o Davidson estava até na rua trabalhando, daí ele voltou em desespero, chorando, né? Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, o Dante ligou e o Vinícius vai ter que se internar semana que vem. Tipo, era na sexta e na terça-feira ele ia fazer a cirurgia, Era né? na sexta e Que na ele recebeu. segunda eu fui Internou, internado. E na terça fiz a cirurgia. né? E o que mais a gente fica assim, né, impactado também, porque como a médica, a primeira vez que ouviu o coração deles, ouviu, né, o problema que ele tinha, e o outro convênio, tipo assim, né, a pessoa escondeu por 2 anos. Então, os médicos falou que ele era uma bomba relógio. Qualquer momento ele podia, e a gente mal sabia, né, que ele tinha esse problema.
Mas aí E Deus que foi tal, dando tipo, graça, né? Se, vamos supor, isso é um se, né? Que Deus sabe de tudo, né? Mas se fosse feito o trabalho certo, talvez, tipo, teriam operado, tipo, logo de neném. No Então, início, tipo, né? eu não precisaria passar por tudo isso. Entendeu? Então, Ah, tipo, tá. se tivesse feito... Nascer com problema, eu ia, tipo, ia nascer de qualquer jeito. Mas se fizesse o trabalho certo, tipo, talvez poderia ter corrigido o coração e eu não precisaria, tipo, operar. Entendeu? Então, poderia, né? Só a gente fica nesse impasse, né? de si. Uma curiosidade, assim, se você tivesse sido operado quando pequenininho, Vini, não teria nenhuma sequela durante seu crescimento? Então, essa é uma pergunta boa, que a gente não sabe responder, tipo, porque eu acredito que o crescimento ficaria normal. Eu, tipo, poderia ter uma vida normal, né? Como minha mãe já tinha dito que, tipo, eu não podia brincar. Então, tipo, pra mim, aquilo ali era... nossa, era, tipo... A pior coisa da vida é, tipo, você tá jogando bola e sua mãe aparecer na janela e falar, para. Aí você tinha que... pedir, né? Não, isso daí hoje eu peço, faça assim. Mas a Dani falava, para de correr, menino. Aí, tipo, ele levou pra vida. resto da vida. No futebol, agora ele não Então, quer não mais. corre agora não nunca corre. mais. Não precisa Mas, nem pedir. assim, que nem eles falaram quando ele operou, eles tentaram levar o máximo, porque conforme o crescimento, até nisso Deus ajudou, né, Vinícius? Porque eles falam, conforme ele fosse crescendo, a válvula vai crescendo. Então, até nisso Deus impediu que ele não crescesse muito, porque aí eles colocaram, né, eles falam você falou tamanho maior, né, para quando ele desenvolvesse, que com 12 anos, né, hoje ele tá com 18. Todo mesmo tamanho. Só. Mas que era o seguinte, tipo, quando você faz uma cirurgia, vamos supor, com 8, 10 anos, você tá em fase de crescimento. Ele Então, não vamos supor que a acompanhava. válvula é desse tamanho e ela tá encaixada certinho. Só que como você vai crescendo, o Ela coração não vai cre- crescendo e a válvula fica. Se é tua, ela acompanha, né? Mas a dele era um transplante, então, né? não tem como ela crescer junto. Então, isso vai acelerar o processo de troca de válvula. Ah, então você ia ter que ir fazendo igual você falou, Fazendo, 5 em de 5 cinco em anos, cinco pelo menos anos. até os 20 anos. Até estabilizar estabilizar o o tamanho. crescimento. É, o crescimento É que dele, eles né? dão, tipo, como se fosse duas opções. E é assim. É. Tipo, você chega lá, é um tipo contrato É, você que tem eles que te ler, dão. assinar. Você vai, assina e escolhe uma válvula. É assim. É, eles deram opção da mecânica, né? Ou da mecânica ou da biológica. E qual que é a diferença? Vamos lá. Vamos pela mecânica. A mecânica, ela duraria 10 anos, só que eu não poderia tomar pancada no peito. Ou Ia seja, ter tipo assim, o que eu queria fazer, que era, tipo, jogar futebol, poderia. brincar, eu não poderia fazer. Então, pra mim, tipo, não servia. ajudaria, mesmo que seria em 10 anos. E teria que ficar tomando remédio pra afinar o sangue. A biológica, eu ia ter que trocar em 4 anos. Só que eu poderia ter uma vida normal. Só tomar, tipo, AS infantil Por 6 e, meses. por 6 meses. Essa a gente toma durante- até hoje, né? Se precisar, eu tomo. Não, aí. A gente, então, aí ia ter que tomar durante 6 meses, pós-cirurgia. Que era só pra controlar a grossura do sangue. Mas de resto, tipo assim, ia ter uma vida, tipo, normal. Só que ia ter que trocar com uma taxa menor de tempo. Mas aí, por exemplo, se ele tivesse que trocar essa de 4 em 4 anos, era sempre o mesmo risco? Era. Sempre a mesma. Não tinha que nem hoje em dia, muita gente opera, mas pelo cateterismo, né? Que vai, é mais... Tem o risco também, mas não é a abertura, né? Ele, toda vez que tiver que fazer a troca, a gente crê, né? Que Deus deixa ela aí quietinha, que não vai precisar mais. Mas é o mesmo procedimento. Abre o Abre, peito, tira. É que minha válvula, ela é bilíngue, né? Ela... porque, tipo assim... Deus Eu foi- ia rir, mas eu não entendi a piada. Eu vou te explicar. Se Você puder- vai dar risada no final. Ah, tá, então tá, vamos lá. Eu te prometo, cara. Então, porque é o seguinte, essa válvula, o certo era ela durar 4 anos. E a gente tinha fechado já com isso, então, tipo, não tinha como voltar mais atrás e vai colocar essa daí mesmo. Só que aí, diz os médicos, né, a gente não sabe ao certo, que tinham chegado válvulas importadas, tipo, dos Estados Unidos, que em vez, tipo, de durar 4, dependendo, tipo, de como você cuidasse da válvula, poderia durar 10, 15, 20 anos. Como que cuida de uma válvula, velho? Meu, tipo, eu não cuido bem, né? Porque eu engordo pra caramba. Então eu não poderia engordar.
Já é um ponto começa ruim. aí, né? Mas, tipo assim, eu não posso forçar. Eu até tinha comentado com vocês aqui. Caramba. Mas aí... Não, isso você tá fazendo bem. Não, então, é. Isso. Não, ele mas é come mal, mas e ele... por outro Não lado... força. Não, então, mas é que é o seguinte, tipo assim, até tinha comentado com vocês aqui Sabe o fora. Vini? Isso aí. Não pode Joga e pegar joga. Que nem, mas, tipo, até tinha comentado com algumas pessoas que eu tinha começado a fazer, tipo, academia. E eu queria fazer musculação, pra, tipo, ganhar músculo, que sempre eu também quis fazer, né? E eu comecei a fazer e, tipo, aí foi que deu um problema no meu joelho. Que eu tava fazendo um aparelho e deu, tipo, um mau jeito no joelho e eu não consegui mais fazer. Aí eu fui no médico. E já ia passar no Dante, né? Aí eu falei, não, porque eu parei, eu tava fazendo musculação. Musculação? O doutor pergunta, eu falei, musculação. Ele falou, você não pode. Eu falei, por que não? Aí ele falou, porque se você tá pegando peso, isso força a sua válvula. E se você quiser continuar, você continua. Só que o risco de você trocar a válvula é menor. Maior. É maior. Maior. Você troca ela em menos tempo. É o cuidado, é que nem tá com 5 anos já. Sim. Aí que nem o médico falou, já não é 100%. Mas ele falou, né? Nós passamos esse ano, né? Ele falou que tá bem, tá... Mas assim, vai chegar uma hora, ele falou, mãe, chega uma hora que a gente tem que trocar, né? Porque eu troco ou ela... E eu não quero... Eu quero viver, Agora. né? Caramba, mas que doideira. Eu achei que, tipo, quando finalizava o processo de crescimento, eu achei que já não precisaria mais trocar, mas vai desgastando tem um mesmo. tempo de vida, né? Isso daí. Ela tem um tempo, vamos dizer assim, de duração. É que nem eu te falei, conforme você cuida, ela dura mais. Então, tipo, tem gente que pode ser que esteja com a mesma válvula que eu, que durou 2, 3 anos. Mas dependendo do que ela fez com a válvula, né? dependendo tipo, do organismo dela também, se aceitou ou rejeitou, que tem tudo isso daí também. Se o organismo rejeita, você tem que fazer outra coisa, tipo, você tem que fazer outra cirurgia porque ele rejeitou. O meu, graças a Deus, aceitou. E é que nem minha mãe falou, tipo, não tinha mais pra onde correr naquela hora. Porque ou era fazer cirurgia, ou eles falavam que, Era tipo, risco. Era uma eu ia estar bomba, né? andando e pum, Pum. estourar. Estourar mesmo, tipo, não ter mais chance. Estourar e já era, caiu, morreu, enterrou. Caramba, louco, velho. então, tipo, Deus cuidou de você Cuidou. até a cirurgia. Foi. Às vezes você Então, nem perceber que tava... que tinha um problema, a né? gente fala, até a válvula, a gente tava já naquele desespero que ia ser trocada há 4 anos. Aí no dia da cirurgia dele, chegou a de 10 anos e o médico pôs. A gente nem sabia, ficamos sabendo só depois da cirurgia, né, Vi? Foi Então isso já daí. Deus já começou trabalhando, né, desde o início, né? Mas aí um pouquinho, né, mais... Que a gente ficou mais sossegado. De 4 anos já pulou para 10, né? Senão ele já teria que ter trocado entre o ano passado e esse ano, né? Então, mas aí até agora, até 10 anos. Isso ajudou bastante, porque imagina você ter 4 trocando. Tipo, de 4 em 4 anos. Ficar abrindo o seu peito e fechando toda vez, meu, é punk. Caramba, eu fico... Imagina só, meu, a pessoa que tem que ficar trocando, tipo... Com essa frequência? Com frequência. Daqui 4 anos devo E é o correr o psicológico, risco de né? vida. E é fogo, velho, porque dói, hein? Oi, Ele sofreu nossa, pra fazer, muito. tipo, que eles mandam você fazer, tipo, fisioterapia. Então você tinha que andar. Meu, nos primeiros dias ele mandava andar com as costas retas. Eu não conseguia. Espirrar, então, era lucro. É porque como eles forçaram, né, as costelas dele, Porque abre zoou assim, tudo, tipo... né? Eles abrem, né? É no meio do peito. eles usam... E é que eu abre, tenho a então- cirurgia aqui, só como tá, ó. Ela tem sei se vai mostrar. um corte, né? Então, tipo, fica bem aqui dá no pra meio, ver um então, pouquinho. E fica, não, assim não. então fica, tipo... Mostrar o O YouTube vai tanquinho. tirar a monetização. E aqui, tipo, fica bem o osso central da costela. Então, tipo, fecha certinho aqui, mas você sente o ponto aqui das costelas. E Caramba, então, né, meu. Vi, assim que eles costuram com aço, né? Porque como que vai, né? Abriu, como que ia sustentar, né? Então é uma cirurgia bem complicadinha. E fora, tipo, do que você fica passando lá dentro, tipo... E lá era eu já era, tipo, grande, assim, já era pra eu estar em... Quando eu fui fazer a cirurgia, era pra eu ter ido pra ala de adulto. É que Ou você seja, tinha que eu ficaria... 11, né? Você completou 12 em maio, que eu né? ficaria, tipo... minha mãe não poderia ficar, tipo, comigo já toda não poderia. hora. Então, tipo, ia atrasar tudo. Aí, e você vê, tipo, tanto de criança que tinha lá com problema no coração, tipo, é fogo. E, Ela às era vezes a só, gente né, passa... hospital só de coração, né? E às vezes a gente pensa assim,
meu problema é pior. E você vê, tipo, cada coisa lá que... Tipo, a gente viu um menino que morava praticamente no hospital. Morava. Ele não via casa. A família dele era os médicos. Não tinha, tipo... O pessoal, a família dele via ele, só que, tipo assim, ele convivia mais com os médicos do que na própria casa. Caramba, meu. Então é fogo. Não é fácil, não. Até o menininho, né, viu? O Samuel, né? É. Ele operou junto com o Vi, né? E quando a gente voltou no outro dia, a mãe dele comentou com nós que ele rejeitou, né, Vi? Teve que fazer outra cirurgia, mesmo processo, tipo assim... Em pouco 2 dias. tempo. É que, tipo assim, a cirurgia dele era diferente. A gente fala um coração, mas é muita Só coisa, que né? Cada um quando tem um abriu, problema. eles fizeram a cirurgia que era pra ter feito, só que ele viu que tinha o mesmo problema que o meu. Então, ou seja, ele teria que fazer tá. outra cirurgia também só pra trocar a válvula. Então, em vez de... Acharam que era um problema, ele tinha já 2 aí tinha pra... mais. Caramba, velho. Mas, tipo, tem as histórias muito engraçadas também de lá, que foi o que salvou a gente, em termos que assim, distraía, de tédio. né, Vi? Foi o que distraiu. Mano, os moleques eram muito loucos, mano. Você ficou quanto tempo no hospital, mano? 17? Foi 17 dias. 17 dias. Nossa, deve ser... Foi no E ele quarto. ficava doido, né? Isso, Pré-adolescente, cê queria ir sabe, né? embora. A gente já até comentado, UTI é fogo. Você não vê o tempo passar, você não vê a luz do dia. Uma vez eu dormi achando que era noite e acordei de madrugada. Porque eu pensei que era tipo noite, então eu fui dormir. Aí eu acordei e perguntei pra enfermeira, moça, que horas são? 2 da tarde. 2. Eu Ó. falei, da tarde? Da Ela manhã. falou, não, da manhã. Eu falei, putz, mano, vou ter que ficar acordado, porque no outro dia eu ia pro quarto, eu tinha esse pensamento, né? Aí eu falei, vou ficar acordado, né? Porque não tem mais o que fazer, tô sem sono agora. Aí, Nossa, pior que é ruim mesmo. mano, e Aí- não tinha quarto liberado. Aí seu pensamento fica... Não aguentava mais ficar lá. E foi na UTI que eu perdi, eu perdi acho que 5 quilos na UTI. Eu quando fiquei, não vou contar tudo aqui, mas quando eu fiquei mais de boa, assim, de boa, né? Mas me senti mais tranquilo na UTI. Até porque eu tinha outra pessoa no quarto comigo. Então. Aí quando eu fui pra UTI era um quarto só meu. Sozinho, né? Aí pelo menos tinha TV, o controle. Que nem- Agradecer ao irmão Júlio, pai do Joel, que trabalhava no hospital que eu fiquei internado. Meu controle tava quebrado e eu na UTI. Aí ele arrumou um controle novo pra mim. E aí eu consegui, pelo menos, assistir TV e distrair, Então, pensando no que... meu, o que eles davam lá, pra distrair, porque era mais... Bomba, né? Era mais já. criança. Mas se eu morresse, o Joel nem ia saber, porque ele nem foi me visitar. Não vou nem entrar nesse ponto aqui, né? Mas ok, pode continuar aí. Meu amigo Joel, viu, pessoal? Fiquei 9 dias internado, 9, e ele não foi. Meu pai foi lá, cara. O pai dele tava lá e ele não. É que o pai dele trabalhava lá, né? Então, era meio job dele. Não tinha como, ele não... Você vai contar depois do testemunho? Não, vou contar agora. Não, tô brincando. Mas eu vou contar depois, pessoal. Só um mini spoiler. E quando eu fiquei na UTI, meu, o que eles davam, assim, pra ver, era tipo um mini DVDzinho, assim, de criança mesmo. Pra você ficar assistindo, tipo, uns filmes infantil lá, eles davam uns filmes, assim. Nossa, mas é ruim, tipo, e pós-operatório é pior ainda, né? Porque você tá bem baqueado, assim, Balado, né? da anestesia. Fraco, né? Então você não tem força pra nada, então não tinha força pra comer. E eles ajudavam ainda e colocavam comida no pé da cama. Eu não podia ficar com ele, né? Por mais que ele era... Ah, é? Não deixaram, você acredita? Não pode ir na UTI. Não podia, nem os bebezinhos, Ah, nada. na Na UTI. UTI. Não Aí, dá. então, a gente só tinha meia hora. Uma visita meia hora de manhã e meia hora de noite. E eu tinha que revezar 15 minutos, né? Porque os dois queriam ver, né? Ninguém da família visitava. Não Na podia. UTI, não. Só Não. 2 pessoas, que era o pai e a mãe. E que nem o Vi falou, eles ajudavam, que nem o menino tava todo, né? Teve E eles colocavam a mesinha de comida no pé da cama do menino. Teve uma mãe lá da UTI que eu não sabia também. Que você fica de sonda, você fica de tudo, né? E... Nossa, isso deve ser horrível. Graças a Deus. eu não Muito, passei. muito horrível. E ela falou assim que eu tava, tipo, gemendo de dor uma hora de noite, assim. E ela viu que, tipo, o cabo da sonda tava, tipo, como se fosse um nó. Ai, Eita, mano. Aí ela foi, correu lá, tipo, desvirou. Ela, e, tipo, e na UTI fica cheio de enfermeiro. E ela foi lá e, tipo, e desenrolou. E eu ajudou fiquei você, sabendo né? só tipo, depois quando eu acordei. Isso daí era, tipo, o primeiro dia que eu tinha saído de cirurgia. Então, o certo era os médicos já tá, tipo, mais em cima, né? Porque você acabou de sair, então pode ocorrer alguma coisa. E não, mano, os caras tava, tipo, cada um no seu canto e ela foi lá e tirou. Tipo, desenrolou o cabo, assim.
A gente fala, Deus prepara, né, pessoas, né? Porque se a gente for só depender de médico e, né, O meu pai lembra bem da UTI. enfermeira. Ah, é? Por quê? Pensa, porque É, ele como? quase desmaiou. Por quê? Não gosta de hospital? Como que Não, é? porque Conta aí assim, pra nós o que Eu tinha acabado de sair da... Tava voltando da anestesia. E aí foi aquela hora que eu pedi água. E deram de seringa pra mim. Só que do jeito que bateu, voltou. Meu, e tipo, tudo costurado aqui. Nossa, como doeu. Tipo, na hora que voltou, foi uma dor insuportável, assim. Aí ele tava aqui no pé da cama e falou... Eu vou sair ali. E foi... Ficou branco. Que legal, você sabia, Ju? Eu sabia dessa, Nem eu velho. sabia. Foi todo tontinho. Ficou branco. Daí os enfermeiros falavam assim, ó, não vai cair não, porque ninguém vai te levantar. Ele foi lá cambaleando até lá fora. Debinho sempre foi bem levinho, né? Depois... Bem... E aí foi mais isso, assim, tipo, mas graças a Deus, no final, assim, deu tudo certo. E eu não tenho do que reclamar, né? Porque Deus, que nem a gente já tinha falado, né? Deus sabe de tudo. E se isso aconteceu, foi pra que talvez, tipo, isso eu poderia usar pra mudar a vida de alguém. Que, tipo. É que a gente fala, né, Vi? É pessoas que, tipo, nem acreditavam em Deus, né? Até próximas da família, né? E Dani, até pensando assim, tipo, teve algum momento que você achou que ele não ia resistir? A gente fica com medo. Porque a gente sabia que era uma cirurgia de risco, né? Os médicos já deixam avisado ali que se assina qualquer risco que tivesse ele morrer, você tá ciente. É bem assim, né? E quando aí eles deixaram, eu fiquei com ele, né? Do um dia que ele internou até outro dia que ele ia fazer a cirurgia. Aí eles falaram que eu tinha que acordar umas 5 horas, né? Pra mim preparar ele, dar banho pra ele subir pro centro cirúrgico. Aí eu não sei se ele vai lembrar. Daí eu tava assim na mesa, né? Na cama. Olhando ele, né? Tipo assim, ai, Deus, tá chegando, né? Aí ele acorda assim, aí ele fala assim, ai, mãe, eu não queria ver... Como que é que você falou assim? Eu não queria que fosse essa última vez que eu te olhasse. Aí você tem que, né? Tá firme ali. Não, Vi, você vai ficar bem. Quando você acordar, sair da anestesia, a mãe vai estar lá, do seu lado, né? Mas dá aquele medinho, né? E você tem que ficar forte, né? Pra passar pra ele... E não é fácil, né? A gente levou no dia da cirurgia, eu e o Davis, ele foi na cadeira de roda. Aí você vai até a porta, né, do centro cirúrgico. Aí os médicos falam, mãe, se despede do seu filho. Porque até então, né? Nem eles sabem o que pode acontecer, né? Sim. Então a gente tinha que se despedir ali, mas confiando, né, Vi? Sempre Não é confiando, mas fácil. medo sempre dá. Não, sempre dá. A Não, gente gente. tinha, né, esse receio, né? Porque é que eles falavam, um dá bem a cirurgia, o outro não. E hoje em dia eles são bem assim, frio, né? Eles falam como se estivesse falando de um... Não é de seu filho que eles estão falando, né? Você tá ciente, né? Pode viver como não. Então a gente tinha esse receio, mas sempre confiando em Deus, né? Mas Sim. deve ser difícil segurar as pontas, né? Não é fácil, Foi, não. eu fingia que não via, né? Mas A já, gente tenta ouvi. disfarçar, mas não dá, né? Chega uma hora, né? Eu já tinha até comentado com vocês aqui nos bastidores, né? Que é uma cena, tipo, que fica na sua cabeça pro resto da sua vida, né? Que não quer, tipo, que se repita, né? Que é, tipo, você vê os seus pais, a porta se fechando e você tendo que dar tchau sem saber se você vai voltar Volta, ou não. né? E, mano, você entra lá no centro cirúrgico e os médicos assistindo vôlei. Tipo, Bem daqui. tranquilo. E eu, tipo, chorando, em prantos, assim, e ele tá assistindo vôlei. Aí eles falam, tipo, o anestesista fala, não vai nem durar 10 segundos isso daqui. Quando você for contar até 10, você já vai estar dormindo. E, tipo, você nem lembra mais de nada. Quando eu acordei, já tava na UTI, graças a Deus, assim. Já tava na UTI, então, e foi melhorando, assim, o estado, né? Caramba. Pensa mesmo, cara. Porque você fica pensando assim, esse lance de se despedir Não é na fácil. hora... Meu, eu não consigo imaginar esse negócio, não. Meu pai fez cirurgia agora, uma cirurgia bem mais tranquila. E eu fiquei pensando, será que vai dar alguma complicação com meu pai? Por mais Dá que seja medo, besta, né? eu Tem fico uma com isso. anestesia, né? Você fica com... É porque os médicos mesmo falam, cirurgia é cirurgia, né? eles já deixam E, ciente. tipo, às vezes... Mano, eu operei... Eu não senti tanto medo assim, mas a gente fica com receio. Eu fiz uma cirurgia no pé, meu. Só pra um ligamento que eu estourei que precisou fazer de novo.
E você fica pensando, Fica com né? Porque fala, medo. caramba, e aí vai ficando grog lá da anestesia Então e tal. é muito ruim. Imagina no seu caso, né? E Por isso que a gente até trouxe a Dani É. junto, porque são duas visões diferentes, né? Pra contar E pra é que nem a gente. gente fala, assim, os médicos falaram, mãe, a recuperação dele, né, mais ou menos um mês, assim, para ele voltar. Daqui um mês ele já pode voltar à rotina, assim, normal, de estudar, mas nada de fazer, nada de pegar peso, fazer exercício, né, Vi? Que seria por 6 meses. Mal a gente sabia que a gente estava respirando e já ia vir outro problema, né, Vinícius? Ah, Qual é foi verdade, esse? né? Fala aí. Isso daí Uma dúvida nesse primeiro problema. nesse primeiro problema, para depois entrar no segundo ponto. Para os dois aí, ver quem responde primeiro. O que vocês tiraram de lição desse primeiro problema aí antes de entrar no outro? O que vocês aprenderam com isso? Bom, assim, você vê que você tem total fé, né? Que ali pode, tipo, acontecer qualquer coisa, mas você tem fé que você vai sair de lá vivo, né? Então, você tem uma lição, assim, que nada é impossível pra Deus. Que Deus faz o que você quiser, assim, tipo, o que você quiser. O que Ele quiser, Ele né? quiser. E, tipo... E que na sua cabeça fica assim, o quão a gente é pequeno e falho. Porque, tipo, se ele quisesse, tipo, vamos supor, que eu não sobrevivesse, ele estaria, tipo, certo. Porque, meu, eu, tipo, não faço, vamos supor assim, e não faço mesmo, tipo, tipo, por cento, tipo, do que eu poderia fazer. E isso, tipo, se você começar, tipo, a pensar, a fazer uma autorreflexão, é verdade. A Bíblia fala que se a gente então- fizer tudo o que deve É. fazer, a gente ainda faz pouco. Faz muito pouco. Então, tipo, se você vê ao seu alcance alguma coisa pra fazer e, tipo, você não faz e você fica naquela situação, você já fica começando, tipo, ai meu Deus, e agora? Tipo, ali, é que nem falam, né? Tem um ditado que fala assim que o cemitério é um dos melhores lugares pra se refletir. Porque ali você acaba refletindo sobre a vida toda. E você ficando ali, também você fica refletindo. Tipo, você fica pensando, o que eu fiz ali pra dar uma gratidão a Deus? O que eu poderia ter feito a mais? E você fica naquele impasse. Ah, e agora? Agora não adianta nada. Tipo, eu ficar falando o que eu fiz, o que eu não fiz, Não adianta se não fiz correr, nada antes. Então aquilo fica de lição. Tipo, o que você tem pra fazer, você faz hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Se Deus quisesse me levar, amém. Se Deus me deixou vivo, amém. Ainda tem alguma coisa pra fazer aqui. Graças Tem a um Deus. propósito. Não, é sobre isso mesmo, né? Que você falou, concordo com tudo. E que a gente não é nada, né? Que nem eu ouvi falando, a gente é tão pequenininho. Aí a gente falava, por que eu não orei mais? Por que eu não, né? Não corri atrás. E a gente fica ali. Agora não tem o que fazer. É pedir a Deus, confiar mesmo. E nós estava na mão de Deus, né? O que ele falou? Se fosse para ser, seria. Se não fosse, amém. A gente fica meio apreensivo, né, com as coisas. Né? Ainda Fica. mais nesse momento, né, que você falou. Porque aí passa uma parte de coisa na nossa cabeça, Passa mas um filme. o que a gente tem que pensar é o que você falou, né, Vini? Acho que serve de lição para todos nós, né? Se você tem alguma coisa para fazer Faça hoje, né? na obra de Deus, na igreja... se você tiver que pedir perdão pra alguém, alguma coisa, já faça, porque é tudo muito rápido, né? Assim, você ainda passou um período de preparação e tal, mas a gente vê pessoas que tá bem, daqui a pouco... Do nada. já era, É. morreu. Então, eu, tipo, costumo dizer assim que, tipo, a vida é curta, tipo, pra gente ficar brigando por besteira. Então, tipo, por motivos que é fácil uma coisa de resolver e a gente fica encucado com aquilo, tipo, e se você for ver e não sei o que, meu, tipo, para um pouco, reflete, tipo, você tá querendo isso mesmo? Se hoje, tipo assim, fosse o seu último dia, você ia querer isso pra fazer no seu último dia? Porque a gente tem que viver como se fosse o último dia, a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar ou se a gente vai estar vivo até lá. É um ponto muito pesado. Porque você começa a refletir e você fica, ai meu Deus, deveria ter feito aquilo. Deveria ter, tipo, falado de outro jeito. Ou ter agido de outro jeito. E não fez. E, infelizmente, o tempo não volta. Então quem não passou por isso,
Já fica a dica Já aqui vi. pra não precisar nem passar, né? Pra refletir, porque às vezes a gente tem que passar o aperto pra que a gente entenda, né? A gente sabe que Deus tem um propósito e um caminho na vida de cada um de nós, né? Mas alguns têm que passar por alguma coisa pra refletir. Não tô falando aqui que Deus castiga, tá, gente? Não vai falar, Deus tá castigando, cara, papapá. Não. Mas às vezes Deus coloca a gente em situações pra que a gente reflita realmente a nossa vida lá fora, a nossa vida com Deus, os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? Sim, exatamente. E Vini, e Dani, qual foi esse segundo probleminha que deu aí? Então, os médicos falaram, né, que o problema dele de coração seria mais ou menos 1 mês, né, para depois ele voltar à escola, à vida normal, né, modo de dizer. E ele tinha que tomar 6 meses, né, Vi? O AS, né, para controlar o sangue, né. E se tiver dor, paracetamol. E se tiver dor, ele não podia tomar nenhum remédio, só paracetamol. Aí os médicos falaram, mãe, não dá, porque qualquer outro remédio que você dá pode dar, como chama? Colateral? Não, pode, tipo, ia zoar a válvula, vamos dizer assim. Ia coagular o sangue, tinha, como que é? Hemorragia. Não vinha a palavra. Ele poderia ter hemorragia. Ponto eletrônico ajudou a gente aqui. Valeu, Ana. Ele poderia ter uma hemorragia. Pontão eletrônico. Isso é um ponto e vírgula. Mas aí a gente, né, tava tudo tranquilo, quando tava assim, no 6º mês, a gente falava, ai, tá chegando, todo mundo tava respirando, né, tá passando. Aí ele teve uma dor de garganta, né? Adivinha onde foi? Jogando bola. Jogando bola, um ventinho assim. Eu falei, não vai, né? Vixe. E fui. Aí foi atrás falou do não pai. vai, E fui Não mesmo. ouve a mãe. Aí ele pegou e deu uma dor de garganta. E o que a gente poderia fazer? Nem levamos no médico, né? Falou, ele só pode tomar paracetamol. Dá A paracetamol. gente medicou ele e achou que tava tudo bem, né? E ele sarou, né, Vi, da garganta, mas mal sabia que já tinha um probleminha lá dentro, né, Vi? Mas veio por causa da dor de garganta? Foi da dor de garganta. Deu tipo Desencadeou uma inflamação e veio uma bactéria. Uma bactéria. Caramba. Aí a gente nem conhecia. Quando tipo, que nem eu já tinha falado, né, pra vocês também. Mas eu tava na escola, tinha acabado de voltar. Então, tipo, como eu fiz a cirurgia do coração em março, quando eu voltei, eu iniciei as férias. Então, tipo, deu 1 mês, assim, pra eu ainda respirar das férias pra conseguir voltar depois. Aí eu voltei depois, e já voltei, aí já estudei, acho que foi uns 2 meses. Já voltei em julho. Foi em setembro, né? Que você Foi ficou, uns final 2 de meses. setembro. Então, tipo, tava começando a voltar, tipo, fazer lição, prova, esses negócios assim. E aí, que você começou a sentiu? dar. Então, comecei a perder muito movimento. Agora tá sem Agora- nada. Caneca tá Então, vazia, comecei- pode fazer, né, irmão? Comecei, tipo, a perder muito movimento. Mas eu achei, tipo assim, que era alguma coisa, tipo, algum problema normal. Tá, mas aí só pra gente Você colocar quer que na eu faça ordem... a caneca? Não faz. Mentira. Na ordem cronológica da coisa. Você pegou a dor de garganta, sarou, e aí Sarou. depois vieram esses Aí sintomas aí. que ele Foi, você vai começou a falar. falar assim, mãe, eu não consigo segurar. A caneta. Eu via que ele ia se pentear, se ir pra escola, derrubava o pente. Mas até então a gente não se atenta. Depois que a gente começou a analisar Foi, tipo, Você achou que você como- era desastrado mesmo. Não, porque eu sou desastrado. Ele é. Mas, tipo, começou a ficar pior. No começo, tipo, foi, tipo, uma coisa, tipo, mínima, assim, e depois foi piorando. Então, tipo, que nem, não conseguia me pentear. Aí teve uma vez que eu fui, tipo, na escola escrever, e tava, tipo, a palavra aqui na cabeça, e pra escrever, a mão não ia. Eu forçando, assim, pra mão escrever, e a mão não ia. E eu estranhando, mas até então, tipo, falei, deve ser, tipo, cansaço, sei lá, alguma coisa assim, tipo, algum problema, algum desconecto, Na assim. hora você nem tinha. Nem... Então eu fiquei de boa. Aí, tipo, comecei a sentir isso daí em casa. Então, tipo, eu ia tomar uma água, e a água, tipo, ia virar aqui, só que virava assim. Então, tipo, Não tinha não chegava na minha controle, boca. né? Então, tipo, virava assim. Aí caía, aí ia comer alguma coisa com a colher aqui, tipo, com um garfo, ia pegar assim e virava assim antes de chegar na boca. Então aquilo ali foi, tipo, foi piorando. E eu só senti, assim, tipo, uma coisa de ir no médico mesmo, um dia que eu tava na escola e... Sexta, né? Foi. Sexta-feira. Foi o dia que eu fiquei sabendo e foi o dia que eu peguei o negócio ainda. Então você é o único cara que não gosta de sexta-feira. Aí eu tava na escola fazendo prova, tinha feito a primeira, mas a primeira eu já tava fazendo com a mão não conseguindo escrever.
E estranhando, aí eu fui pro intervalo. E aí eu fui tomar a coca e, tipo, coloquei na boca, só que eu senti que eu queria engolir e ela voltou. E babando assim, falei, nossa, eu nunca, tipo, cheguei a babar assim. Falei, devo estar com raiva. Tá muito gelada É, a coca, tá então. até. E aí, Babando. aí eu comecei a estranhei demais. Aí voltei do intervalo e fui pra segunda prova pra fazer. Quando eu fui fazer a segunda prova, eu senti a minha mão tremendo e eu escrevi assim, aí começou aquele movimento com a caneca, né? Se puder. Deixa quieto. Tá Aí vazia eu a fui caneca tipo, dele. tá. Aí eu fui escrever assim e tipo, e não Vocês segurava. querem água pra encher Não, aí? ainda tenho. Tem? Obrigada. Vou encher aqui. É, mas você não vai mais É, demonstrar derrubar. nada, não, né? É. Aí tipo, Então pode continuar. eu peguei a caneta, comecei a escrever assim e não ia, tipo, escorregava a caneta e sentia muita saliva na boca. Muita. Aí eu chamei a professora e falei, ó, não tô bem. Pode ligar pra minha mãe que eu não tô bem. Não, mas você não quer tentar fazer a prova? Eu falei, não dá. Pode Nossa ligar. ideia. Não dá pra fazer a prova. Eu falei, não tô conseguindo escrever, como você quer que eu faça a prova? Aí, tipo, mas às vezes é. Peraí, deixa eu só ajustar meu cérebro de novo, eu já volto. Fazer a Aí, tipo, e ficou nessa. Fala o nome da professora aqui. Aí, foi espanhol. Aí eu lembro que eu saí da escola e já fui direto pro Dante, porque a gente pensou alguma coisa com a cirurgia, deu alguma coisa Né? errada. Tava dando 6 meses, e eu lembro que eu fiquei, tipo, da tarde até a noite no pronto-socorro do hospital, esperando. E aquilo foi me deixando nervoso, porque já tava tarde, eu não tinha ido pra casa, porque pra mim, tipo, eu ia pra escola depois, ia refazer a prova, de boa. E eles lá com o negócio e não traziam uma resposta pra gente, aquilo foi me deixando bravo. Até o momento que, tipo assim, eu sentava na cadeira aqui, eu tava aqui, só que eu tava nervoso já. Bravo, pensa. E aí eu começo a deslizar na cadeira assim, E ó. caía da cadeira. E ia deslizando. Aí eu ia, sentava assim de novo e bravo, ia deslizando de novo. E sem entender nada. E a gente não E tinha quase nem caindo. noção. Aí falaram assim, vamos fazer isso à noite. E eles não tinham costume de fazer isso. Tava Vamos fechado, fazer né, um eletro. o Foi eletro ou foi? O eco. Vamos fazer um eco. Tá fechado, mas a gente vai pra lá. Eu entrei com eles lá pra dentro do hospital, dei a volta pra fazer o eco. Aí fizeram o eco e falaram assim, isso pode ser tipo um caso de febre reumática e coreia. Aí a gente falou, mas ele não teve febre. E a gente tão A inocente, gente imagina né? febre reumática, tipo, a gente já imagina com ligação à febre, né? Falou, mas o que é isso daí? Não, febre reumática. Você nunca ouviu falar? Não teve febre não, moço, tá doido? Aí ele explicou que febre reumática é dor na junta e coreia é você perde movimentos... você tem movimentos involuntários. Então, tipo, daquele dia pra frente começou a piorar muito. E eu tinha que ter algum acompanhamento com algum médico especialista nisso. Então, tipo, quando eu ia dormir, eu apanhava de mim mesmo. Sabe? Celular voava, né, Vinícius? Dava cada soco na minha cara. Você tava do lado dele, se apanhava sem querer, né? Ele Caramba. perdeu total o controle. Eu travava a Mas minha mão. esse problema que você teve não tem conexão nenhuma com o do coração. Não, foi a inflamação na garganta. Foi. Aí, Foi uma bactéria. É por Sorte isso que, mesmo. aí é por isso que eu tomo Não bezetacil. é? Porque se voltar a bactéria, se eu tiver com a bezetacil tomada, ela não vai pro É uma coração. prevenção, né? Ah, tá. Entendeu? Aí você toma diretão a bezetacil, como que é? Isso, de Explica aí. 21 em 21 dias, falam que é o valor, tipo, do dia que ela vence, a quantidade, tipo assim, pra... O efeito. Proteção, o efeito, isso, a proteção da vacina que dá, da injeção né? que dá. Então, tipo, eu tomo de 21 em 21 dias. Eu reclamo muitas vezes, mas, tipo, não Brilho. tem jeito, né? É o único, Porque é o único tratamento. prevenção, não é nem tratamento. Ou é uma é isso, prevenção. ou é isso, ou, tipo, se um dia voltar, eu corro o risco de ter fazer um transplante do coração. Do coração, aí é total, né? Daí tem que ser um coração. coração. Então é melhor levar uma picadinha, né, Vini? Mas e esse processo aí de que você ficou ruim, foi piorando, como que... Foi assim, eu fiquei ruim em casa já, aí já avisei a escola que eu não poderia voltar, graças a Deus eles super entenderam esse Tinha que problema que eu procurar, né, tava Vi, e tinha que procurar um especialista. Ele tinha que passar com um neurologista e um reumato, né? Isso, e Aí quem disse que até a gente o achar? convênio libera, assim, sabe, tudo, a agenda tá Pra preenchida, ajudar, a agenda tá preenchida. Eu falo, mas o caso dele é uma emergência, né? Convênio. Que E convênio, eles melhor não- que o eles SUS te na dão- teoria, né? E eles te dão um telefone, liga pras clínicas, o problema é seu, né? Só falta falar isso, né? E a gente correndo, até que
Um dia me deu um desespero, eu comecei a chorar no telefone para uma recepcionista. Eu falei, me ajuda, não aguento, não sei mais o que fazer, é o último telefone que eu tenho. Aí ela foi, falou assim, peraí, mãe. Ela viu meu desespero, né? Falou assim, peraí, mãe, me dá o seu telefone que eu vou conversar com o médico e te retorno. Aí Deus preparou, né? Viu um anjo, né? Foi. Aí ele pegou e falou assim, pode trazer seu filho amanhã. Que era encaixe, né? Ela Que era um conseguiu encaixe. Tipo assim, no ela da agenda conseguiu do- um encaixe no... Ele era... Era... Neuro. Neuro. Aí nós, pra levar o Vinícius lá, tipo assim, tinha que eu segurar de um lado, o Davidson do outro, porque ele não ficava em pé. Ele, Ia se cair, deixava né? ele ia indo pro lado e caía. E Tipo, assim... ele jogando bola hoje. É. Mas Jogando tem bola, muito. acho que volta. Não, mas Tô o zoando. Carlos não tem problema nenhum, não. Ele é ruim mesmo. O problema dele é o futebol. Carlos. Mas Brincadeira, aí velho. a gente foi atrás de tratamento, não sabia como, a gente foi pro médico, nunca tinha ouvido falar. E tipo assim, ninguém perto, família, amigos, nunca ninguém tinha passado alguma experiência, né? Pelo menos ter ouvido falar, né? Então para nós era tudo novo. E ele perdeu uns movimentos, não conseguia falar, né, Vi? Não, era Não tudo falava, enrolado. tudo enrolado, você não conseguia entender o que ele falava. E- Aí o médico falou assim, vamos tentar uns remédios, até você adaptar um remédio. E a dosagem, ele tem. ficou dopado. Que em vez, foi aquilo lá, tipo, de... Que aconteceu assim, ele ajudou muito. Com o Muito, remédio, foi o o único remédio que- ajudou é. muito Mas mesmo. tinha que acertar a dose, né? Só que aí a dosagem ou era pra mais ou era pra menos. A gente achou que era pra mais. Então a gente entrou em um consenso com o médico, tipo assim, de tentar Aumentar, fazer pra né? mais a dosagem. Então, tipo, eu comecei com 1, aí fui pra 1,5, aí fui aumentando, 2,5 e, tipo, tava melhorando. Só que, tipo assim, começou, tipo, 2,5, 3, eu já comecei, tipo, a ficar dopado. Então, tipo, começou a voltar a saliva e a gente achando que, tipo, tinha dado uma reação ao remédio. Então, ia sempre aumentando. Eu cheguei a tomar 5,5 E qual que era, tipo, teoricamente a lembra? dose É. certa? Então, aí, foi 5,5, né, que eu tomei? É, 5,5. A dose certa era, tipo, era ir diminuindo. Então, tipo assim, Diminuindo, não de ele 1... foi ao contrário, né? Ah, então você, tipo, Foi 1, aí era tirando. 0,9. e indo assim, quebrando os comprimidinhos, né, Pedacinho, certinho, pra, tipo, pra ir fazendo certo. Aí, o que aconteceu? A gente conseguiu uma nova neuro, que... A gente passou primeiro no Dom Bosco, né? Isso. Aí, tipo... O cara, o que ele fez lá? Ele não- teve que entrar, como ele estava dopado, ele teve que entrar com remédio para tirar, Pra tirar a reação, isso. né? Então, eu tinha que tomar um remédio pra tirar o remédio. Você entendeu? Ele tomava um remédio para amenizar aquele outro remédio para ele voltando. Porque ninguém sabia, tipo assim, o que fazer pra, tipo, parar, tipo, de Tipo, nem ficar os dopado. médicos falou que fazia tanto tempo que não aparecia essa enfermidade que nem ele sabia a medicação que dava para o Vinícius. Nossa. Então, eles, tipo assim, Caramba. fizeram Não como se fosse era. experiência, Mas sabe? é. Vamos tentar esse remédio aqui pra ver se, tipo, pra ver se para essa... pra ver se você não fica mais dopado. Caramba, você foi cobaia na cara larga. né? Isso. Mas, tipo assim, eu até entendo, porque eles não Não sabiam o que sabia. fazer. Então, tipo assim, vai que tira e volta. Aí eles ficam naquela. E por ele se ter um tirar, problema no voltar, coração, né? é pior. Então, vamos manter essa dosagem e aumentar. Aí até que eu passei em uma outra neuro, que a gente já tinha saído de lá. A gente agradeceu muito eles por causa fomos disso. muito gratos. Por mais que eu fiquei dopado, mas a gente Mas agradece era, né, muito. que estendeu a mão. Aí ela né? falou assim, quanto você tá tomando, tipo, de remédio? Aí eu falei, tô tomando, tipo, 5,5 por dia. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, moça, foi o médico que receitou, não fui eu, não. Aí ela falou, meu, esse remédio te dopa muito. Ela falou, eu tomei um comprimido uma vez e fiquei muito dopada. Ela falou, você tá tomando 5. É isso que tá te deixando dopado. Ela falou, agora que você tá com 5,5, vou ter que... Viciadão. Vou ter que tirar desmamando o Nóia dos remédio. remédios. É. Então, tipo assim, então ia ter que ficar... Eu fiquei por muito tempo tomando 5, vamos por 5,5, e ela foi desmamando. Então ficou Foi 5. tirando metadinha, né? Então eu tirava, tipo, 4,5. metade, então ia tirando, Não podia, tipo, tipo... tirar tudo. Ah, Por tá. causa do organismo que já tava acostumado. Acostumado, teve Então que foi desmamando. tirando. E eu com medo, tipo, de Então você tirar ainda ficou um tempo... com... meio dopado. Meu, Uns foi 2 difícil. meses. E Foi a cabeça, difícil. tipo, da mãe, vai perguntar pra Dani, fica O quieta William, aí. que a gente comenta, né? E o Davidson, pra gente ter passado no mesmo ano a cirurgia dele de coração e a febre reumática coreia, a gente ficou muito mais abalado. Porque o problema na cirurgia era aquele, na cirurgia. Depois a gente sabia que era recuperação e a vida normal, né? E agora esse problema a gente não sabia qual que era a reação, como ele ia agir. Se ele ia ficar para sempre daquele jeito,
Que ele dormiu de um dia bem, no outro dia ele acordou assim. assim. Ele não andava, não falava, né, Vi? Não conseguia Você mexer. olhava para a expressão do olho dele, era um olho assim estabilizado, não tinha vida, não tinha brilho no olho. Então eu olhava assim e falava, meu Deus, como que eu tô vendo meu filho? Então para nós foi muito mais triste, foi muito mais doloroso essa fase. Então a gente ficava naquelas, e aí, Deus, meu filho vai ficar assim para sempre? E a gente falava, não, ele anda, ele fala, ele canta na igreja, né? Então aí você já começa aquele desespero, você já começa a questionar, não, Deus, Vai eu não acumulando, aceito. né? Eu lembro quando, depois que eu saí do hospital mesmo, tipo, uma semana depois a Del pegou infecção alimentar, acho que foi, né? Só que, tipo assim, ela pegou infecção alimentar, a gente foi no hospital, ela tava sem comer. E aí o hospital, convênio, sempre, muito melhor que o SUS. Né? Aí demorou pra caramba pra ela passar. E ela tava sem comer. Aí a pressão dela caiu um Caiu. pouco. Quando caiu, internaram ela. Quando internou, falou, ela vai pra UTI. E eu falava, não, gente. Aí eu tava. Tipo, o carro acho que tava. Não lembro se tava no mecânico, o carro não tava comigo. Então eu falei, não, gente, vou comprar uma coisa pra ela comer. Só que já era tarde. E aí eu tava sem carro, não conseguia nem ir no Burger King comprar um lanche pra ela. Uma balinha já resolvia. Se fosse algo salgado, eu tinha certeza que ia melhorar, porque ela já tava muito tempo sem comer. Aí quando o médico falou, não, vai ter que internar. Aí internou e eu já falei, mano, não é nada. Tipo, só que Sabendo, a cabeça, isso do Vini era alguma coisa mais grave. Eu sabia que não era nada, mas minha cabeça já começou a ficar a milhão. Aí o médico falou, ela vai ter que ir pra UTI. Meu Deus. Eu falei, não, mas ela só precisa comer. Não, essa pressão aqui, o procedimento é internar. Quando internou ela na UTI, ela foi pro mesmo quarto que eu tinha acabado de sair. Meu Deus. Na UTI. Aí, mano. Agora com o controle consertado. Aí eu falei, mano, já era. E olha que eu ainda, geralmente, eu consigo, eu sou Manter. equilibrado no geral. Mas, mano, eu saí do hospital desesperado. Acho que eu liguei pro Joel. Era tipo 1h da manhã, meia-noite. Subi na rua a pé, eu não tava sem carro. Ou então eu tinha esquecido no estacionamento, alguma coisa assim, fechou o estacionamento. E aí subi, aí, Joel, não aguento mais e tal. E aí, tipo assim, eu sabia que não era nada, só que foi tudo, tipo, tanto é que no outro dia eu fui e falei, ó, vou levar ele embora. Não, mas tal, não, vou levar embora. Aí sabia, tomou um remédio, melhorou. E só que a cabeça da gente, né, fica a milhão, porque você fala, meu, acabei de sair do hospital, fiquei 9 dias, meu problema realmente foi grave. O dela não é tão, mas ela foi pra UTI no mesmo quarto. Eu fazia uma semana, no dia que ela internou, fazia 6 dias que eu tinha saído do hospital. Aí quando o médico chegou, né, amor, lembra? Era o médico que me atendeu, ele falou... Oh, meu Deus. Você de novo? Não, ele falou, eu te conheço. Eu falei, doutor, acabei de sair desse quarto aqui. Agora é minha mulher. Agora ela que... Nossa, tal. Então, assim, eu fico imaginando. Por isso que eu até te perguntei, porque mesmo eu sabendo que o problema dela não era tão grave eu, tipo, eu arriei mesmo. Porque a minha cabeça já tava recuperando psicologicamente do meu problema. E já vem outro. E aí já veio outro, que foi o dela, que não era nem tanto problema, mas a circunstância toda, a hora que levou pro mesmo quarto, falei, mano, leva pro quarto do lado. Na hora que levou pro mesmo quarto que eu tava. E tipo assim, na UTI lá do Bartira, que é onde eu fiquei, só tem um quarto. Quarto mesmo. E era o que eu ficava. O resto era tudo tipo leito. Você fechava com cortina assim, sabe? Isso foi assim. Aí quando eu fiquei na UTI, eu fiquei num quarto, daorinha e tal. Só tinha o meu banheiro, enfim. E ela foi pro mesmo, tinha um monte de leito, ela foi pro mesmo quarto. Aí eu falei, coincidência, mano, né? não tá dando não. Aí foi a prova mesmo. Por isso que eu até te perguntei da cabeça mesmo, como que fica, né? A gente ficou em desespero. A gente não tinha, porque se os médicos ainda dão fala assim, não, mãe, vai passar, mas nem eles sabiam o tratamento que ele tinha que fazer. Só sabiam da bezetacil. Só sabia que ele ia ter que tomar bezetacil e pelo coração, né? Não era nem pelo problema, era uma prevenção. Não é nada que tá no problema, de cura, de nada. É uma prevenção, porque se a bactéria entra no coração, ele tem que fazer um transplante de coração mesmo, né? E nem a válvula, né, Vi? E a gente sabe como é difícil o transplante, né? Esperar, né? Você esperar uma pessoa morrer pra você receber, né? O coração. O irmão deu testemunho até esses dias aqui na igreja, né? É complicado, né? Você pedir... foi o irmão falou, né? Você pedir, morre alguém pra mim receber, né? Então, por isso que eu pego no pé dele. Vi, se cuida, né? Pra gente não passar por isso, né? Come direitinho, né? Come, emagrece, me ajudem. Mas não é fácil, não. A gente sofreu muito mais... Nesse período, né? Porque o da cirurgia, a gente sabia que um dia ia ter que passar de qualquer jeito. Aí já é um problema esperado, né? Entre aspas, a gente assim. sabia, né, como já é uma lidar, coisa que você né? já tava esperando.
Agora, esse tipo, problema logo do nada, assim, foi um baque. Porque, tipo, você acabou de sair de um e já vai pra outro, você fala, não é possível, né? Não tô tão zicado assim. Que já vou de um problema pro outro, direto, vamos dizer assim, no mesmo ano. Então é Ele difícil. ficou uns 2 meses. Aí depois foi voltando, assim, aos pouquinhos. Aí, graças a Deus, né, Vini? Só tomar Bezetacil E seguindo. e seguindo, Mas se foi, cuidando, né? foi tipo, Não é difícil. Tá dando uma hora. Porque o pior assim, de tudo tipo, eu era normal, tá? Tipo, você, tipo, tá na sua adolescência, onde, tipo assim, entre aspas, você se cuida melhor, né? Que é a fase, tipo assim, você se cuidar, você começar a crescer, então, tipo, você começa a ter mais responsabilidade. E você se vê, tipo, você não querer se olhar, tipo, no espelho, que eu fiquei tão ruim assim que eu, tipo, eu não queria me olhar, não queria receber ninguém em casa. Ele não aceitava visita. Ficava só com meu pai e com a minha mãe e não queria mais ninguém. Porque eu não queria que ninguém me inteiro visse daquele deitado, jeito. de olho fechado, né, Vini? Não tinha mais nem assim, não conseguia. Daí você fala, meu filho... Aí você olhava pra ele e falava, meu Deus, meu filho tá, tipo, perdendo a vontade de viver, né? Então, pra um pai e pra uma mãe ver, né? Então, é Só difícil. o chuveiro sabe o que nós passava, né? Só na hora do banho que você desaba, né? E o... Você tinha que dar banho nele ainda e tal. Não, e não tipo assim, conseguia. você tinha que dar firmeza pra ele, né? Então, quando eu ia pro banho, né? Aí você desaba, porque você tem que estar firme na frente dele, né? Então, é o momento que você tinha ali, você e Deus, e... E ajuda, né? Você acaba às vezes nem percebendo. Não percebendo, né? Mas quando alguém passa força, realmente. Dá uma... Tanto é que quando. Dá um ânimo. É que a gente Dá tá um falando aqui, não vou ânimo, contar né? tudo o testemunho, né? Mas eu nem percebi. Tipo, eu tava mal, mas. Assim, minha mãe, a Del, na hora lá, um dia só que eu acho que ela entrou no quarto e começou a chorar. E aí eu falei, mano. Não, né? Você tem E agora? Aí. Tô mal. Mas no geral, tipo, todo mundo que foi me visitar e Você tal. tem que manter a linha firme Eles, tipo, na todos me frente. passaram força, né? É. E aí, só depois de muito tempo, tem coisa que provavelmente eu nem sei ainda que aconteceu Que depois. aconteceu. Mas, assim, minha mãe, meu pai, sempre que me visitavam, tipo, a Jéssica que tava mais perto, né? Minha mãe de Taubaté, imagina só. Não é Mas fácil. eles me passavam muita força. Muita E força, isso é dá o que ajuda. dá uma diferença. Dá. De você não perceber tanto. No meu caso, dava, talvez, pra não perceber tanto o É que problema nós que tá, foi né? muito tempo, né? Assim, foi mais tempo, né? Então chega uma hora que você desaba, você não consegue mais. E, o ruim é você tá, tipo, normal e você fica assim. Aí você vê a discriminação das pessoas no Tem olhar. o preconceito ainda. Tipo, a pessoa vê, tipo, olha pra você e já vai, tipo, meio que se afastando. Tipo, que nem eu tava esperando uma vez no hospital, na sala de espera mesmo, assim, do hospital. E eu não conseguia ficar parado. Então eu passei, assim, por todo mundo. E eu via, tipo, uma senhora que tava do meu lado, tipo, com uma criança, já puxando a criança pro lado. A pessoa que tava na minha frente, já, tipo, que tava encostada, já ficou, tipo, mais pra frente, Tem assim. o preconceito. Tipo, a vontade de falar, olha, eu não sou Não, assim, dá vontade tá? de gritar. Não é transmissível, tá? Uma vez ele foi até, a gente tava no São Cristóvão. Aí tava, o Davidson sentou do lado dele e eu sentei atrás porque não tinha mais lugar na sala de espera, né? E na minha fileira tinha um rapaz e um senhor, deveria ser pai e filho, né? Aí o médico chamou que era para tomar Bezetacil. Aí o médico chamou e ele só aceita o pai dele, né? Porque ele fala que ele aperta tanto, porque ele fala, a mãe não vai aguentar, né? Então só o pai que vai, né, Vi? Agora Aí ele levantava todo torto, assim, todo caindo, então o Davidson segurava ele. Aí o senhor e o filho pegou, acredito que seja filho, né? Falou assim, nossa, aí que é difícil, tão novo, e olha a situação dele. Aí aqui dentro, né? Aí eu que nem ouvi falar, dá vontade de gritar. Não, meu filho é normal, ele tá passando por um momento, né? Mas tem muito preconceito. E ele falou, no início ele não falou, como ele não falava muito, né? Não se expressava naquela época. Então ele não me contava, mas eu sentia. Aí quando ele ficou bem melhor, daí ele falou, mãe, eu não saía porque eu tinha vergonha das pessoas. Então eu falei, foi bom que eu não fiquei sabendo nessa época, porque eu já sofria comigo. Imagina sabendo que ele estava sofrendo pelo olhar dos outros, né? Então, para uma mãe não é fácil, né? Caramba, situação, hein, meu? Difícil. Mas a gente viu Hoje ali, eu tô né, aqui Vi? um pouquinho melhor, né? Mas não adianta muito, né? Continua A cara... Não, atrapalhado normal, né? Mas. E aí, no resumo, como que você tá hoje?
Tá, continua. Hoje eu tô bem melhor, graças a Graças Deus. a Deus. Hoje eu sou, como eu já tinha dito no começo dessa temporada aí. Ele ia falar que ele é universal. Né? Não, Eu sou bem, eu sou bom, eu... eu sou o que sou. Eu sou regente do grupo de adolescentes, pra glória de Deus. Então, pra quem não conseguia nem se movimentar, você ser um regente já é uma grande evolução, né? E canto, se quiser, tipo, faço um biquinho de teatro, né? Que a gente tinha dito no começo da temporada. E vou fazendo. Se Deus quiser aí abrir mais janelas assim, eu faço também, sem problema nenhum. E vou aprendendo. Hoje eu me sinto melhor. Eu sinto, tipo, que tudo que eu passei, eu levo como, claro, testemunho, mas eu sei que, tipo, que serve pra alguém. Quando eu estudei no ensino médio, tinha um menino que ele era muito apegado comigo, tipo, muito mesmo. E, tipo, eu sentia que o pessoal não gostava dele, assim, tipo, não queria por perto. Isolava, né? Foi. E ele tinha acabado de perder a mãe. Meu, eu não sei, e, tipo, e nem quero saber, tipo assim, como seria perder a mãe. Então, tipo, porque eu não quero sentir esse sentimento. Entendeu? É um sentimento muito complicado. E ele perder, tipo, a mãe, tipo, foi no começo do ano, do ano passado, antes de eu entrar. E, tipo, eu fui conversando com ele tipo, sempre conversou comigo e tal, e tal, e tal. E ele foi, tipo, se soltando. E um dia, eu não sabia, a professora chegou em mim e falou, você tá fazendo bem pro Pedro que você não tem noção. Aí eu falei, ela falou, porque teve um dia que ele tava tão mal assim, que ele foi pro banheiro, e eu vi que ele tava demorando, e ele ia se matar na escola. Então, tipo, acho que ele ia se enforcar, não lembro agora o que ele ia fazer, mas ele ia fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu sinto que... E não era pra eu ir pra essa escola. Eu fui por conta do problema. Porque era pra eu ter ido pra outra escola, só que aí a gente ficou com medo da discriminação do pessoal, e aí eu fui pra outra escola. Aí, tipo... E Deus, a gente né, vê, já assim, colocou que no caminho dele, né? coloca certo, porque hoje, tipo assim, ele tá aí, tá bem, tipo, pode, tipo assim, sentir às vezes algumas coisas assim, mas graças a Deus, pelo que ele me fala, ele tá bem melhor, então aquilo ali talvez, tipo, não que seja por mim, assim, mas, tipo, ele não vai, tipo, passar, creio eu, mas por isso, tipo, de querer se suicidar, porque alguém deu atenção pra ele. Alguém veio, tipo, falar assim que ele não precisaria, tipo, fazer aquilo de novo porque, tipo, tinha mais coisa pra ele viver. Que eu sei que é muito difícil você ter perda de qualquer pessoa, qualquer parente. E de mãe né? ainda mais. Então, tipo, eu senti a dor dele, assim. Então eu vi que aquilo era o que ele precisava no momento. Na verdade, tudo que acontece na nossa vida, né? As coisas boas e as coisas não tão boas acontecem pra gente Tem uma depois... lição, Fora a nossa experiência, né? Com Deus ajudar, né, e também. com a situação, a gente consegue ajudar um monte de gente. Até, por exemplo, não era o seu problema. Você não passou pelo mesmo problema que ele, mas Deus te direcionou de uma forma que você Sim. foi parar lá na escola que ele estava e conseguiu ajudar. Sim. Porque você já sentiu uma discriminação que, assim, não foi não um longo ocorreu, período. É. E não foi um longo período, não foi... É ruim, mas não foi tão pesadíssimo assim. Mas serviu de lição para que você conseguisse ajudar outras pessoas, né? E vai servir provavelmente Assim. pro resto da vida, né? E sim, uma mensagem assim pra dar pro pessoal assim, que às vezes fica achando que não consegue fazer, tipo, eu não conseguia me movimentar. Não conseguia fazer nada. E se eu tô aqui é por conta de que Deus me deu mais uma chance. Então, se eu consigo fazer, tipo, com todos esses problemas que eu tive, fazer, tipo, alguma coisa, alguma obra pra Deus, ou até, tipo, em vida profissional, por que você não consegue? Fica essa mensagem pra você. Amém. Ixi, Fui cê é louco? Eu fui muito coach agora, né? Agora você foi demais, velho. Até fiquei impactado agora. Quer saber mais, arrasta pra cima. E tipo assim, só pra falar, né, Vi? E ele acabou ficando com umas sequelas, né? Poucas, né? Né? Vocês perceberam? Mas é que eu falo, às vezes Deus permite isso pra gente sempre lembrar, né? O pó que eu passei. Vamos ser mais grato, né? Olha, dá uma olhadinha pra trás, né? Pra ver o processo que você passou e sempre ser grato, né? Sim.
Agora, a gente já tá caminhando pro final, Dani e Vini. Eu quero escutar. O Vini já falou no começo da temporada. Mas, Dani, fala pra gente, fala pros telespectadores aí. Falei errado mesmo, falei errado de propósito. Não, essa viu? aqui, Dani. Não, eu tô falando pra essa. Ah, A tá. Dani tá falando pra essa aqui. Falei, se a Dani tiver que olhar nessa, Fica ruim, lá, né? lascou. Me torcer. Não, antes dessa, posso te interromper? Com certeza. Posso? Ah, tá, já que não era isso, mas não era isso, pessoal, mas já que o ponto eletrônico aqui falou, nos sigam nas redes sociais, não esqueça, a gente parou tudo aqui, ó. Parando tudo pra falar pra você. Quebramos o clima. Já era. Mas vamos voltar já. Pra você nos ajudar, nos seguir, curtir, compartilhar esse vídeo, esse testemunho maravilhoso que eles deram pra nós. Nossas redes sociais são Elenco da Fé, no YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Nós estamos como Faithcast. Então não se esqueçam, o QR Code vai subir em algum lugar da tela para você que quer contribuir e o Pix está na descrição do vídeo. Agora o que eu ia fazer mesmo. Vai, pode falar. Dani, o Vini já acabou falando mesmo, que era até um ponto que a gente ia colocar. Então eu vou pedir para você dar um recado, falar para alguém que tá assistindo, ouvindo a gente e que tá meio sem esperança, que é o que pode acontecer, e tá achando que talvez o problema dele ou de algum parente não tem mais jeito. Uma mensagem de força aí pro pessoal. E porque você sabe muito bem, com certeza, como ajudar e dar um conselho para quem tá passando por um momento difícil, talvez na própria vida, ou um filho, ou um parente que tá com alguma dificuldade assim. Pode até olhar para essa câmera aqui, ó. Então, né, por tudo que nós passamos, né, a gente fala, se você estiver passando por um momento complicado, que seja uma enfermidade, algum problema pessoal, que você tenha fé, que você seja forte, corajoso, né, e confiar em Deus, que Deus é acima de tudo, Deus dá graça, dá força, tem hora que a gente não consegue, mas Deus sustenta, e não perder a fé. E que tudo pode, Deus pode operar um milagre, Deus pode abrir uma porta, né? E a gente, é bem isso, assim, não desanimar, sempre persistir. Amém. E Deus dá a vitória. Amém, Dani. E a última perguntinha, o que é fé pra você, Dani? Então, vou ser bem clara e objetiva. Acho que muitos já falaram, né? Fé, para mim, é você acreditar no impossível, em algo que você não vê, mas você crê. Que Deus está ali e vai te sustentar e você vai passar. Para mim é bem isso, assim. Amém. Justo e objetivo. Então, gente, a gente está terminando mais um episódio, para a glória e honra de Deus. Espero que vocês se sintam edificados. Tá? Comentem aí. Como nós nos sentimos. Exatamente. Comentem, entrem em contato com a gente, com o nosso Instagram e falem o que vocês acharam do episódio, tá bom? Conta seu testemunho, se der pra escrever, escreve, a gente até conta manda, aqui. Manda, pode Legal, mandar. né? Já teve ocasiões que o pessoal manda. Às vezes eu tenho algumas ideia coisas pra boa. direct. Obrigado, papá. Às vezes Na moral. eu tenho até ideia boa, às vezes, tipo, não é sempre, não acostume, mas manda aí no direct seu testemunho, uma mensagem, e aí a gente vai selecionando aqui aos poucos e vamos contando aqui, né, Ju? Isso, exatamente. E não Pedido de oração. E não se esqueçam aí de se inscrever, viu? Vocês assistem o vídeo e não se inscrevem. Nós tá de Deus olho. tá vendo. Essa aqui, jovem. Mas essa daqui também, vê. Ativa o sininho, se inscreve, Pode ver que ficou compartilha com alguma seus coisa amigos. mesmo. Eu tô meio com sequela ainda. Pode ver que tem alguma coisa que não casa ainda, mas... Brincadeira, Tem viu, muita pessoal? coordenação, né, Vinícius? Mas de boa. Então, bora pra oração? Bora. Vini, ora Bora lá. por gentileza. Vamos aí, como de costume, né? Se vocês quiserem... Primeiro, né? A gente nem agradeceu. É que a gente tá tão em casa. Pessoal de casa. Tá esquecido. É que eles são de casa, câmeras. pessoal. Aí a gente acaba Isso. esquecendo. Então, primeiro, nós queremos agradecê-los. O Vini não ia ter opção, né? Porque ele já tá aqui mesmo. Mas a Danitinha venceu a vergonha, que ela Não é foi fácil. tímida. Mas então a gente agradece vocês. Deus abençoe. Amém. E que o testemunho do Vini e da Dani, pelo que eles passaram, sirva
que sirva para muito mais vidas serem edificadas e que vocês consigam acrescentar a fé de muitas pessoas por intermédio Amém. desse testemunho. E do Debinho também, mas o Debinho vai ter um só pra ele aqui. A gente vai chamar ele e aí ele vai ter um episódio só dele, pra ele ficar alegre também. E aí ele vai contar todo o testemunho dele. Aí vocês quiserem falar alguma coisa e depois o Vini ora. Eu quero agradecer, sempre a gente contou com o pessoal da igreja, sempre nos deu força, orou, aos nossos familiares, né, que sempre esteve com gente conosco, amigos, e não posso deixar de agradecer, né, meu esposo, porque quando um tava, né, desanimado, o outro levanta, e sempre assim, até hoje, graças a Deus. Onde um tá, os outros dois tá junto, né? Mais ou menos. Agora estamos perdendo, né? Tá namorando. Agora já era. Mas agradecer. E eu sou muito grata pelas orações dos irmãos. Amém. Eu queria agradecer também a todos que oraram por mim, pela minha família, pela igreja, pelo próprio projeto aqui do Faithcast, porque ele é um projeto bem legal, viu, galera? Vocês que estão assistindo aí, é um projeto da hora, é um pessoal muito interativo, então eu peço que vocês aí nos ajudem mesmo. Queria agradecer por tudo, assim, que Deus tem feito na vida de cada um aqui, que nos tem dado saúde, tem dado força para continuar aqui, porque em muitos momentos a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mesmo continuar com fé, a persistir e não desistir de diversos problemas. A gente sabe mesmo, né? Você viu assim, não sou lá o exemplo, né? Mas vamos tentando, né? Nos tornar e com fé em Deus vai dar tudo certo. Às vezes você acha que não, né? Mas igual você falou do próprio menino aí, do Pedro, né? Você falou. Não, Às vezes você acha que não, mas... às vezes a gente acha que ninguém vê. Mas, tipo assim, uma coisa pequena que eu, tipo assim, que eu vou dizer assim, que eu fiz, que pode ter tocado, tipo, no coração dele, e ele, tipo, começou, tipo, a se enturmar mais com o pessoal, coisa que ele não fazia. Então, tipo, pra você, às vezes, uma coisa que nem a gente fala assim, que nem falar um Jesus te ama, pode não mudar o seu dia, mas o da outra pessoa pode. Entendeu? E é isso. Amém. Então pode orar aí, cara. Já Vamos emenda. orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus. Abençoa, Senhor, esse Faithcast, meu Pai. Continue abençoando cada um que está aqui, todos que estão aqui, Senhor. Continue abençoando a igreja, Senhor, a todos que oraram, a minha família, Senhor. Derrama, Senhor, a sua glória e assunção sobre nós, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando esse trabalho, continue abençoando essas pessoas aqui, meu Pai. Que tudo que o Senhor esteja feito para a nossa vida seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Já era. Gente, obrigado aí pela contribuição, pelas visualizações. Obrigado mesmo. Um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Fomos.